Abra sua Bíblia no Salmo 100, salmo que nós lemos nessa manhã, e nós vamos usá-lo para nossa reflexão, meditação nessa manhã. Salmo 100, e deixe sua Bíblia aberta nesse salmo. Nós já o lemos e você vai acompanhando o que esse salmo diz para nós. E olhando para esse salmo, o conteúdo dele, nós enxergamos algo que nós podemos aprender com este salmo. E eu coloquei o seguinte tema: seja cheio de alegria. E se você olhar no Salmo 100, aparece aí talvez na sua Bíblia, hino de louvor, mas embaixo tem salmo de ações de graças. E este é um salmo singular. E eu quero chamar a sua atenção, porque eu sei que você, assim como eu, em meio a tantas lutas que provavelmente temos enfrentado, eu quero que nessa manhã nós tenhamos motivos, mas muitos motivos para celebrar. Porque veja que o Salmo diz: celebrem com júbilo ao Senhor, ou celebrai, dependendo da tradução que você use. E eu quero que ao final dessa exposição, sua mente, minha mente, nossa mente, tire da agenda dela os nossos compromissos e preocupações, e que nós apontemos para a palavra de Deus. E há algumas razões pelos quais nós devemos nos encher de alegria. Primeira coisa, nós somos criados para celebrar. Fomos criados para a alegria. Portanto, seguindo o que o Salmo diz, celebrem ao Senhor, alegrem-se no Senhor. E, como eu disse, esse é o único salmo que carrega esse título, Salmo de Ações de Graças. Nós sabemos que há outros salmos que também são de ações de graças, mas esse tem o título mesmo, Salmo de Ações de Graças. E é interessante que esse Salmo 100 também é conhecido como Jubilate, do latim, não é? Ou Jubilai, do português, como nós temos aí em nossas traduções. E se você estudar os salmos, você vai perceber que este Salmo 100 é a conclusão dos salmos que homenageiam, se dirigem a Deus como Rei. Estes salmos vão do 93 até o 100, com exceção do 94. Mas Salmo 93, 95, 96 até o 100 são salmos de homenagem a Deus, a Jesus como grande Rei. Então, este Salmo 100 é como que uma conclusão sublime, superlativa, desse motivo de celebrar a Jesus como Rei. E este salmo, portanto, é para que nós nos enchamos, fiquemos cheios de alegria e celebrar ao Senhor. Eu sei que às vezes parece difícil, em meio a tantas lutas, como eu disse no início, a tantos dissabores, em meio a tantas, às vezes, distrações que o mundo nos oferece, nós nos esquecemos de nos encher de alegria e de celebrar ao Senhor. Charles Spurgeon, comentando este salmo, escreveu o seguinte: o nosso Deus feliz deve ser adorado por um povo feliz. Um espírito alegre cultiva-se alimentando-se da natureza de Deus, de seus atos,
e da gratidão que nós devemos nutrir pelas suas misericórdias. Ou seja, se Deus é um Deus feliz ou alegre em si mesmo, e o é, nós como seu povo também devemos ser alegres para celebrá-lo. E Thomas Watson, puritano inglês do século XVII, disse o seguinte sobre esse mesmo salmo: um dos sinais de que o óleo da graça de Deus foi derramado no coração de alguém é que em seu rosto resplandece o óleo da alegria e do contentamento em Deus. A alegria atribui crédito à fé. Ou seja, se nós temos esse sinal de alegria em nós, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, ou seja, em nós, no nosso semblante, deve resplandecer esse óleo da alegria. Isso significa que nós entendemos que fomos criados para celebrar a Deus com alegria. Observem, meus amados, que a alegria é o testemunho do povo de Deus. Daí, nós lemos neste salmo, os versículos 1 e 2, celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, e apresente diante dele com cântico. Eu quero olhar as razões para este imperativo: celebrem, ou celebrai, ou aclamai, ou jubilai, no versículo 1, qual a razão desse imperativo para nós? E será que a nossa adoração vai acrescentar alguma coisa, alguma glória ou louvor ao Senhor Deus? O Deus Rei soberano? O que afinal esse imperativo tem a ver com alegrar-se? Muito. Esse júbilo ou esse jubilar. Na verdade, a nossa adoração não acrescenta qualquer coisa ou glória ao Senhor, nem o nosso amor ou gratidão a Deus, não acrescenta nada a Ele. Contudo, nós é que somos beneficiados quando amamos e quando adoramos com alegria ao Senhor. Nós é que somos abençoados. E João, na sua primeira carta, escreveu que Deus é amor e que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, Deus, em outras palavras, Ele como que não precisa da nossa adoração para ser Deus. Ele o é. E por que nós o adoramos? Paulo, pregando lá em Atenas, os irmãos vão lembrar da exposição domingo, Paulo diz nos versículos 24 e 25, que Lucas registrou em Atos 17, Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que Deus é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. Esse é Deus, é o nosso Deus, ao qual nós adoramos. Ele não precisa de nós. A mensagem é inversa. Nós é que precisamos dele, todos os dias. Nós é que precisamos dele para adorá-lo, para celebrá-lo, com júbilo, cheios de alegria. Portanto, nós precisamos entender esse imperativo: celebrai com alegria, que vai nos fortalecer como aqueles que foram alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. E qual a importância teológica desse imperativo? Celebrai com júbilo ao Senhor, é o que diz a tradução da Almeida Revista e Atualizada. A minha nova Almeida Atualizada: celebrem com júbilo ao Senhor. E meus amados,
nós alcançamos o ápice do júbilo quando nos alegramos muito. E nós só obtemos a alegria intensa quando celebramos com júbilo. E isso, para a gente entender, em outras palavras, nossa alegria é completa, e só é completa quando celebramos. E a palavra celebramos aqui significa quando gritamos com muita alegria. É isso que a expressão do Salmo diz para nós. E também nós nos alegramos porque nós glorificamos de fato a Deus quando nos alegramos nele. Não dá para a gente celebrar a Deus sem ter alegria em Deus. E a Escritura diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, para que a gente enfrente os dissabores da vida, as agendas lotadas de atividades, o distanciamento muitas vezes da adoração a Deus, só e somente só com a alegria do Senhor, para nos fortalecer em meio às tristezas que as circunstâncias podem nos trazer. Portanto, a nossa alegria em Deus e a glorificação do seu nome não são verdades antagônicas, pelo contrário, elas são a mesma coisa. E meus amados, se nós eliminarmos a alegria em Deus da nossa adoração, nós não nos glorificaremos em Deus. Ou seja, nós precisamos adorar a Deus com alegria, com um coração cheio de alegria, porque nós não estamos adorando a Deus para receber nada em troca. Adoramos a Deus porque Ele é Deus soberano, que criou todas as coisas, que sustenta o universo. Esse Deus grande que está acima de todas as coisas, Ele olha para nós, Ele se importa conosco, Ele cuida de nós dia a dia, Ele provisiona para nós o necessário dia a dia, e nós precisamos celebrar a Deus com alegria. Ou seja, ninguém pode, ou pelo menos deve, glorificar a Deus sem alegria. Nós não fazemos isso apenas cantando, de ter uma alegria em nosso coração transbordando, e o Salmo nos chama para dizer: sirvam ao Senhor com alegria. A palavra aqui, servir, está associada a culto, a adoração, é a mesma dimensão, ou seja, transbordar de alegria nesse serviço ao Senhor, apresentar-se diante dele com cânticos, ou seja, sabendo que o Senhor é Deus. Cântico aqui é sinônimo de alegria. O Salmo, portanto, nos leva a entender nessa direção. E meus amados, por vezes, o nosso serviço, o nosso culto, se distancia daquilo que o Senhor espera de nós. O profeta Isaías denunciou o povo do seu tempo, e Jesus também o fez, citando Isaías. Vá comigo para Mateus, capítulo 15. Mateus 15, versos 8 e 9. Jesus está citando Isaías. Mateus 15, 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. O povo de Isaías, o povo de Deus, é o povo que Jesus está recriminando, é o mesmo povo de hoje. Nós, povo de Deus, às vezes nos comportamos assim, estamos adorando a Deus só com os lábios, o coração está distante, até chegamos ao templo, mas o coração às vezes está distante do Senhor. E meus amados,
Deus só é engrandecido no nosso coração, no coração do adorador, quando nós estamos plenamente satisfeitos e alegres em Deus. A nossa alegria só se completa em Deus quando gritamos alegremente, quando expressamos essa adoração através da música, do cântico, da oferta, do serviço, alegres. Se não, vamos apenas fazer um ritual de vir ao templo, de orar, de ofertar, de ler a Bíblia, de cantar, mas o coração sem alegria. E essa alegria tem que nos contagiar de tal forma que a nossa expressão seja cheia de alegria. E meus amados, a autoglorificação de Deus, onde Ele faz todas as coisas para a glória dEle mesmo, não é egoísmo, nem capricho de Deus, é prova do amor de Deus. E é por isso que Ele exige de nós essa adoração. E Deus precisa fazer com que nós entendamos quem Ele é. E só Ele pode fazer isso. A glória de Deus, portanto, é recebida pela alma nossa como um entendimento e com as emoções. E como Jesus disse para a mulher samaritana, adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, com os sentimentos, com aquilo que está dentro de nós, com o coração alegre, cheio de alegria. E precisamos fazer isso para que o Senhor entenda que nós estamos fazendo com o coração. E Ele sabe, porque Ele sonda nossos corações. Louvado seja o Senhor por isso. E a gente precisa olhar que Deus, através do salmista, nos convoca para essa celebração, para celebrar com júbilo ao Senhor, para aclamar ao Senhor. Ele está manifestando seu amor por nós, ao mesmo tempo está glorificando o seu nome. É como se o Senhor estivesse dizendo: venham me adorar, celebrem a mim mesmo, me sirvam, mas tudo isso com alegria, com o coração cheio de alegria. E Paulo entendeu isso muito bem e escreveu a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, onde ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Outras versões, regozijem-se. É a mesma direção. E o Salmo 110, versículo 1 diz: aclame ao Senhor, celebre com júbilo ao Senhor. Portanto, se nós quisermos seguir o que a Escritura diz, e devemos fazê-lo, a Escritura nos chama para nos alegrarmos no Senhor, e somente no Senhor. Até porque a alegria das coisas que o mundo nos traz são passageiras e efêmeras. A alegria do Senhor, sendo a nossa força, nos faz viver para a glória do Senhor. Atentem, meus amados, para algumas razões porque se deve cultuar, servir ao Senhor com alegria. Primeiro é que Ele é Deus. Só essa razão já seria suficiente. Veja que o Salmo diz: sabei que o Senhor é Deus, ou saibam que o Senhor é Deus, versículo 3. Esse é o imperativo número 1, para que nós sejamos motivados a celebrar a Deus com alegria, no cultuar e no servir. Nós não cultuamos e servimos a um Deus abstrato, mas ao Deus verdadeiro e real. Por isso, saibam que o Senhor é Deus. Essa é uma das razões para cultuar e servir ao Senhor com alegria. Segundo, Ele nos criou. Veja que o versículo 3, foi Ele quem nos fez. Ou seja, Ele, de seu santo amor, nos criou para sermos seus adoradores. E o relato de Gênesis diz que depois que Deus criou o homem, diz que é muito bom.
Ou seja, nos criou dotados dessa capacidade para responder a esse amor de Deus. E por isso nós podemos adorá-lo, servi-lo, cultuá-lo com alegria. Com alegria. Nós somos os únicos seres capazes de manter comunhão com Deus. Os únicos. Em meio a toda a criação desse imenso universo, os únicos seres capazes de adorar ao Senhor somos nós, porque fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Terceira razão porque nós devemos adorar, cultuar e servir a Deus, é que nós pertencemos a Ele. Ainda no versículo 3, dele somos o seu povo. Vejam que nós pertencemos a Ele, nós não somos de nós mesmos, nós não somos de uma sociedade, de um país, nós estamos e pertencemos ao país onde nascemos, onde vivemos, mas nós somos do Senhor, e nós devemos, portanto, prestar contas de tudo ao Senhor. Ou seja, isso nos dá razão, motivo para cultuar, para servir, para adorar a Deus. E se você olhar os textos da palavra de Deus, e eu destaco o apóstolo Paulo, como é que ele se nomeia: Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu sei a quem eu pertenço. E a quarta razão, somos o seu povo, diz aí no versículo 3 ainda, somos o seu povo. E é interessante, meus amados, a igreja é o povo de Deus, nós fazemos parte do povo de Deus, escolhido para cumprir a missão da proclamação do Evangelho. A igreja é o corpo de Cristo, presente nesta sociedade e em tantas outras. E é por isso que nós precisamos cultuar ao nosso Deus, servir ao nosso Deus. Quinta razão para adorar e servir a Deus: nós somos objeto do seu cuidado. Final do versículo 3, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ou seja, nós temos um supremo pastor, somos ovelhas do seu pasto, que ele cuida de nós. Se nós entendermos que Davi é também o autor do Salmo 100, não o sabemos claramente, Spurgeon defende que seja. O Salmo 23 retrata isso: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, diz Davi. Ou seja, nós somos objeto do cuidado especial de Deus, somos rebanho do seu pastoreio. Nós não somos ovelhas distantes, desgarradas. Nós temos um pasto, e essa palavra que nos alimenta, dada pelo próprio Deus. Nós temos o Espírito Santo, que através dessa palavra nos alimenta, e há um motivo maior que esse para adorar a Deus, sabendo que Ele cuida de nós. O motivo primeiro é que Ele é Deus, mas quando nós sabemos que nós somos ovelhas do seu pasto, nós temos motivo cheio de alegria para adorar e para servir a Deus. Sexta razão para adorar e servir a Deus: Ele é bom, e a sua bondade não tem fim. É interessante a gente perceber isso, que como o Senhor é bondoso para conosco, a sua disposição graciosa nos alcança todos os dias. A Escritura também repleta de textos que nos mostram a bondade de Deus, que nos alcança, e a sua misericórdia que se renova, e é de geração em geração. Ele é fiel a Ele mesmo. Uma sétima razão para que nós aprendamos que precisamos adorar e servir a Deus é que Ele não esquece de nenhuma de suas promessas. Ele é fiel, é de geração em geração a sua fidelidade. Deus não muda. Se Ele promete bênçãos aos que permanecem fiéis, Ele cumpre. O que Ele prometeu está na sua Escritura registrada, Ele cumpre.
fielmente. E meus amados irmãos, a fidelidade do Senhor deve ser, portanto, esse estímulo para que nós o adoremos, o sirvamos, cheio de alegria. Em oitavo, razão para que nós adoremos a Deus. É um resumo do que nós dissemos até agora. Explicações, por que celebrar ao Senhor? Versículo 3 traz o imperativo indispensável a nós. Reconheçam, ou saibam, que o Senhor é Deus. Ou seja, não tem como adorar a Deus quem não conhece a Deus. Não tem como adorar a Deus se o Espírito da verdade não estiver em nós. Portanto, o que o Salmo 100 nos revela sobre Deus é que é indispensável para a nossa adoração saber quem é Deus. E se a gente só sabe quem é Deus, olhando a sua palavra, convivendo com essa palavra. E aí a gente precisa entender isso. Veja, qual a explicação do porquê celebrar ao Senhor? Ele é o Criador, como nós já dissemos, Ele é o Redentor, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso pastor, Ele é bondoso, Ele é amoroso, e Ele é fiel. É isso que o Salmo 100 nos leva a refletir, a pensar, a adotar como máxima em nossas vidas, adorar a Deus em espírito e em verdade, mas fazer isso com júbilo, com alegria. A palavra que júbilo é com gritos de alegria mesmo. Adorar a Deus tem que ter essa dimensão em nossas vidas. Se a gente não faz isso com alegria, nós estamos adorando como o povo lá em Isaías e como Jesus denunciou o povo do seu tempo, só com os lábios, o coração distante. Essa mensagem, portanto, meus amados, deve nos fazer refletir e pensar. E eu quero trazer algumas indagações para a nossa reflexão final. Qual a qualidade do que temos feito para Deus? Será que a qualidade não está sendo prejudicada porque estamos com a motivação e objetivos errados? Ou seja, qual a motivação de eu adorar a Deus e de eu vir ao templo para a adoração? Qual a motivação disso? Onde está o fundamento para que eu celebre a Deus com júbilo, com alegria? Será que é porque é a tradição da minha família? Será que porque para agradar ou não desagradar a um que eu venho? Será que é porque se eu não fizer eu estou em pecado? Qual a razão que nós precisamos adorar a Deus com a motivação correta? Nós vimos, o Salmo 100 nos diz isso. Pense sobre isso, reflita quais são as motivações que têm feito você adorar a Deus. Devemos colocar nossas vidas diante de Deus, e colocando nossas vidas, estamos colocando nossa igreja nas mãos de Deus, para que Ele nos dê a visão certa sobre o que devemos fazer para Ele. E é por meio de nós que Deus age. E o Espírito Santo é que nos dá motivação, é que molda as nossas vidas para adorar a Deus. Será que isso tem sido real em nossas vidas? Meus amados, eu não sei você, mas eu fico às vezes muito apreensivo, não só aqui, mas em outros locais, em outras celebrações, de ver irmãos, pessoas que possam estar visitando, até é compreensível, mas irmãos que vêm ao templo, ao culto, não cantam, não participam das leituras bíblicas,
Se ora, não dá para ver, né? Porque eu às vezes estou orando com os olhos fechados e também não vou entrar no coração de ninguém. Mas você olha, às vezes o semblante é um semblante de tristeza e não de alegria diante de Deus. Vou repetir, eu sei que muitas vezes nós chegamos ao templo cheio de problemas, carregados de desatenções, carregados de tristezas, de sabores que a vida traz, mas a adentrar o templo, não que isso aqui seja sagrado, mas a presença de Deus sim, e portanto temos que nos alegrar. E se o culto, a chamada liturgia, me leva a cantar, que eu cante, não só com os lábios. Se me leva a orar, que eu ore, não somente com os lábios. Se me leva a ler a Bíblia junto com os irmãos, que eu o faça, mas com alegria, esse júbilo que me faz gritar pelo Senhor. Meus amados, eu creio que em algumas circunstâncias é possível que hoje, se o Brasil fizer um gol, você vai gritar pelo Brasil. Eu não vejo problema nisso. Mas por que a gente não grita pelo nome do Senhor? Não estou dizendo para você chegar no culto aqui gritando não, tá? Mas se você quiser levantar a sua voz em adoração a Deus, deve fazê-lo, porque é a Ele que nós adoramos. Mais para frente, quando terminar a Copa do Mundo, dia, acho que é 19 de julho, se o Brasil for na final, estará lá, muita gente vai gritar pelo Brasil. Logo depois, vem as tais das convenções dos partidos políticos, e logo depois vem as eleições, e muita gente vai gritar pelo seu candidato, e vai vibrar com a vitória dele, mas para adorar ao Senhor, às vezes, parece que nos retraímos, fazemos apenas de lábios. Que o Senhor nos dê a visão certa sobre o que devemos fazer para Ele, e nós devemos fazer para Ele aquilo que o agrada. O que é que está faltando em sua vida, em minha vida, em nossas vidas, dos nossos cultos? O que é que a gente precisa colocar diante de Deus? Falta alegria. Peçamos ao Senhor que nos dê esse avivamento espiritual, para que a gente adore ao Senhor com alegria. E meus amados, quero concluir com esse chamado. Vamos celebrar a alegria no culto cristão e no serviço cristão? A resposta é com você. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra, inspirada, separada, homens que tu separaste para registrarem a tua palavra para nós, e ela nos chama para celebrar, gritar com alegria que tu és o Deus verdadeiro. Ó Senhor, enche os nossos corações de alegria, faz com que essa igreja seja uma igreja alegre, que te adore em espírito e em verdade, mas o faça com alegria sempre. Bendito seja o Senhor, que nos chamou, nos tirou das trevas para a sua verdadeira luz. Pai, enche-nos com o teu Espírito a cada dia, o Espírito que é de alegria. A sua presença nos traz alegria, e que nós alegremente sirvamos ao Senhor todos os dias. E na nossa reunião pública, no nosso culto público dominical, possamos, cheio de alegria, gritar que só o Senhor é Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa manhã, e que a tua palavra, que foi lida e explicada, encontre lugar em nossos corações, de tal forma que nós saiamos daqui nessa manhã com um coração cheio de alegria, para te adorar e para te servir. Em nome de Jesus. Amém. Amém.